Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Renda Variável. Aqui eu vou te mostrar que renda variável não é um bicho de 7 cabeças. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a investir para metas de longo prazo. Recentemente, lá na minha playlist de renda fixa, eu fiz um vídeo explicando quais são os investimentos mais adequados para metas de curto e médio prazo, pegando ali de 1 a 5 anos. E lá a gente abordou a questão de investimentos de renda fixa pós-fixada. Depois, conforme a gente foi aumentando o prazo da meta, a gente foi colocando pré-fixados e também híbridos, que são os indexados à inflação, geralmente, que é IPCA mais alguma coisa. E agora, as metas de longo prazo, elas vão ser uma somatória. Tá? A gente vai acoplar mais opções dentro daquelas que eu citei no meu vídeo anterior, lá na parte de renda fixa. E o que a gente pode acrescentar aqui como exemplo? Além da renda fixa que a gente pegou lá, agora a gente vai colocar ações, fundos imobiliários, previdência privada. Tá? Então, tudo isso faz com que a gente aumente o leque, as opções de investimento, para você montar um portfólio de longo prazo. Tá, Willer? E tendo mais opções, fica mais difícil ainda de eu começar a investir, porque eu não vou saber qual que eu tenho que escolher, quantos por cento, como é que eu monto essa carteira. Quais dicas você dá para quem está com dificuldade de colocar a mão na massa, de dar esse pontapé inicial, que quer investir para aposentadoria, comprar uma casa, para liberdade financeira? Então, o que eu tenho para dizer? Eu sigo um método de investimento chamado SMAP, que eu criei, inclusive eu ensino nas minhas consultorias e na minha turma do curso SMAP, inclusive a turma 1 está rodando atualmente. E como que eu ensino os meus alunos? Vocês fazerem por etapas. Tá? Então, primeiro, vocês têm que fazer o S ali do SMAP, que é a selfie financeira. Tá? Então, você tem que entender a sua realidade, o seu momento de vida, quanto você gasta, quanto você ganha, para você saber se precisa fazer algum ajuste no seu planejamento financeiro pessoal ou familiar. Então, quanto você gostaria de investir? Era 10%, 30% da sua renda? Você consegue? Você vai precisar cortar alguma coisa ou fazer renda extra? Então, você precisa se conhecer. Depois de você entender o seu potencial, suas limitações, você faz a sua meta. Então, a sua meta tem que ser muito específica, tem que ser clara, tem que ser bem relevante para você poder correr atrás, se esforçar, ter disciplina. Tá? Então, depois que você sabe exatamente o que você quer alcançar, quantos reais você tem que colocar para chegar naquele resultado, qual é uma taxa adequada que vai te ajudar a alcançar aquele objetivo. Você vai para a próxima etapa, que é conhecer os ativos. Tá? Então, Willer, você falou que eu posso investir agora em renda fixa, em ações, fundos imobiliários, previdência privada. Mas onde que eu coloco? Como que eu começo? Você vai ter que estudar sobre investimento. Então, quais são os investimentos que você já conhece, que você se sente confortável de tirar lá da poupança, de colocar o seu dinheiro suado lá? Você entende sobre a tributação, o que acontece se você resgatar, quanto tempo cai na sua conta, você entende como esse investimento se comporta diante de altas e baixas aí da taxa Selic, de uma possível alta da inflação. Então, você tem que entender pelo menos o básico, tá? Entender como funcionam alguns investimentos e aceitar algumas limitações. Tá? Então, pode ser que você ache um determinado investimento bem legal, com potencial de retorno, mas você ainda não entendeu muito bem como funciona. Então, o que você pode ir fazendo? Foquem primeiramente em investimentos mais conservadores, com menos volatilidade, ou seja, menos risco de ter uma queda muito expressiva e te assustar nesse comecinho, e coloque percentual bem pequenininho em ativos de renda variável ou de ativos que você ainda está começando a estudar mais, tá? E concentre mais o seu patrimônio nesse comecinho em ativos mais seguros, mais tranquilos, com uma boa liquidez. Foque em ter reserva de emergência,
tá? Só pode investir por longo prazo quem tem reserva de emergência, tá? É prioridade. Não tem reserva de emergência? Não adianta, tá? Foca na reserva de emergência, depois você vem para cá. E aí, sim, depois que você entendeu quais são os investimentos que você conhece, você provavelmente vai afunilar. Então, se você tinha, sei lá, 7, 10 opções, agora você vai perceber que com a sua limitação, você tem ali umas 3, 4 opções. E aí, a gente passa a colocar o P do SMAP, do meu método de investimento, que é você construir o portfólio, que é uma das questões que às vezes gera muita dúvida para os investidores, né, que é a famosa mão na massa, né? Beleza, Willer, já entendi quais são bons investimentos aqui para eu colocar meu dinheiro, mas agora eu não sei quantos por cento eu coloco em cada coisa. Isso, inclusive, a gente bate bastante lá no meu curso. A turma 1 que está rodando agora está fazendo isso com a mão na massa mesmo, tirando muita dúvida. E os alunos são muito participativos, então eles se ajudam entre eles também. Então tem sido uma experiência muito legal ver o pessoal passar por essas etapas, né, juntos, de uma forma consciente, complementando o conhecimento que eles vão adquirindo passo por passo. Mas você, né, que está aí me assistindo no YouTube, em casa, né, que ainda não está na turma do curso SMAP, eu posso te dizer para você continue me seguindo lá no Instagram, nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, porque quando eu abrir a próxima turma, tente entrar, tá? Porque todas essas dúvidas práticas, teóricas, como escolher, quanto coloca, por onde eu começo, quais são os primeiros passos, tudo tem lá, tá? Com o meu suporte, com outros alunos, a gente quebra a cabeça junto, tá? Então, essa é uma dica que você não é obrigado a ter, tá? Eu vou continuar trazendo muitos conteúdos de graça aqui no meu canal do YouTube e na minha rede social, mas lá a gente acaba dando um foco maior, uma atenção, podendo ajudar as pessoas, pegando na mão ali, né? E por último, você vai para o I, que é investir. Então, se você já fez a selfie financeira, já definiu sua meta, já conheceu os ativos e qual que você tem mais familiaridade e já montou seu portfólio, agora basta você pegar o seu dinheiro e todos os meses ir lá e aportar, tá? E o que eu vou fazer aqui para ficar um pouco mais didático, para você entender um pouco melhor como você montaria na prática uma carteira de longo prazo. Eu entrei aqui no site Mais Retorno para a gente fazer algumas simulações e entender um pouco da letra A, que é onde geralmente gera mais dúvida para os investidores, que é conhecer os ativos e entender qual deles você vai escolher, e o P ali de montar o portfólio. Tá? Então, eu coloquei algumas opções de investimento para a gente entender aqui, para a gente fazer junto essa análise. Então, uma renda fixa pós-fixada, por exemplo, ela vai ter um comportamento parecido com esse aqui, ó. Então é mais suave, é tranquilo, tem pouca volatilidade. E o que você já pode entender só de olhar aqui? Se você for montar um portfólio e você quiser ter uma carteira com pouca volatilidade, seria legal você aumentar o seu percentual num investimento que tem um comportamento parecido com esse, né? Porque não faz sentido, por exemplo, você achar que essa carteira está com muita volatilidade, está tendo algumas variações grandes de rentabilidade, e você acabar aumentando a sua exposição, o seu percentual em Ibovespa, por exemplo, na Bolsa de Valores. Porque aí você vai estar aumentando o risco, a volatilidade da sua carteira. Então, quer diminuir a volatilidade? Coloque neste aqui. Quer aumentar a volatilidade? Coloque aqui, tá? Ou então, você tem outras opções também de renda variável, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o IVVB11, que é um ETF que replica ações lá dos Estados Unidos, o índice S&P 500, e você percebe que ele também tem uma certa volatilidade, porém, comparando com outro investimento de renda variável, que é a média ali da Bolsa Brasileira, que eu trouxe aqui pelo Ibovespa, ele tem um pouco menos de volatilidade, né? Então, tá vendo essa queda aqui em março de 2020? Pode reparar que caiu bem mais a linha amarela do que a linha vermelha, né? Essa queda aqui do pico do Covid foi mais tranquila um pouco. Então, posso entender, Willer, que esse aqui está tendo um bom retorno e trazendo um pouco menos de volatilidade? Sim. Tá? Então, é isso aqui que você quer para sua carteira? Ou você quer um pouco mais de volatilidade, mas tentar acertar
boas empresas dentro da Bolsa de Valores que estão descontadas e ter uma boa valorização nos próximos anos, contar com dividendos, distribuição de lucros dessas empresas. Então, você vai indo aqui mais para a Bolsa de Valores, se você tem essa veia mais empreendedora, quer ser sócio de boas empresas, tá? Aqui também a gente tem fundos imobiliários. Então, eu trouxe, por exemplo, essa linha verde, que também tem um pouco menos de volatilidade que a Bolsa brasileira, teve uma performance nessa janela de tempo parecida, né, com a Bolsa. Então, pode ver aqui que o finalzinho está quase até junto, né, 124% e 121%. E aqui a gente tem algumas outras características. Então, você conhece fundos imobiliários, você sabe analisar um fundo de tijolo, um fundo focado em renda, ou de incorporação, ou de papel, né? Então, ou você vai colocar num FOF, e aí você vai analisando. E, por exemplo, Willer, se eu colocasse esses 4 investimentos na minha carteira, eu fiz uma simulação aqui, deixa eu ver quantos por cento eu coloquei em cada. Eu coloquei 25% em cada ativo, só para distribuir de uma forma igual aqui, tá? Para ficar fácil a simulação. E como que seria a rentabilidade da minha carteira se eu misturasse de forma igualitária esses 4 investimentos. Então, 25% em renda fixa pós-fixada, que é bem tranquilinha, e Bovespa, que tem um bom retorno, mas traz bastante volatilidade. Esse aqui que trouxe um ótimo retorno, mas também tem um pouco de volatilidade. E esse aqui que ficou bem parecido com a Bolsa, mas é um pouco mais estável também. Aqui a minha carteira, que é essa linha verde clara, repare que ela ficou acima da maioria dos outros investimentos. Então, foi legal eu combinar, porque eu fiquei acima da renda fixa pós-fixada, fiquei acima da Bolsa brasileira e também de fundos imobiliários. Então, essa combinação que a gente fez aqui, de uma forma bem rápida e prática, está me entregando um bom resultado. A volatilidade da minha carteira, ou seja, a variação ali do gráfico, está bem mais suave do que o próprio IVVB11, que teve um resultado melhor. Então, eu aceito, por exemplo, esse aqui é um trabalho também de humildade que você vai ter que fazer, sabendo que não tem um cenário perfeito, onde você tem a maior rentabilidade, correndo o menor risco, então as coisas geralmente não fecham. Tá? Então, você tem que só tentar fazer uma boa combinação no seu portfólio e entender esse gráfico. Se eu tivesse investido lá em 2014, seria um gráfico legal para mim? Não que rentabilidade passada garanta a rentabilidade futura, mas se você entender como teria sido essa sua carteira nos últimos anos, e aqui a gente pegou um prazo bem longo, isso torna a análise bem positiva, faz com que você tenha uma noção do que esperar desse investimento. A volatilidade está de acordo com o seu nível, da sua tolerância ao risco. Willer, tá legal. Né? Se for para eu ter uma rentabilidade tão acima, igual a gente teve aqui na linha verde, né, onde a maioria das coisas estava em 100, 121, 124 e eu consegui ali 190, para mim tá legal, tá justo essa rentabilidade. Eu aceito essa volatilidade que trouxe no meu gráfico, inclusive aqui num cenário bem caótico eu vi que eu caí menos, então para mim tá ok. Esse portfólio talvez seja adequado para mim, vou manter no longo prazo. E aí, outro exercício que você tem que fazer vou delegar alguma coisa daqui para especialistas ou vou querer analisar tudo sozinho? Né? Porque você pode investir na Bolsa de Valores através de um ETF, através de um fundo de investimento. Né? Então, não necessariamente você tem que saber analisar, ser um expert no negócio para investir nessas coisas. Então, todo esse raciocínio que tem por trás de investir é que você tem que ter quando for montar uma meta de longo prazo. Tá? Você vai ter, de uma forma ou de outra, se quiser fazer bem feito, de uma forma consciente, para poder explicar para um amigo, para um familiar, para sua esposa, para o seu marido, aonde está o seu dinheiro, por que você colocou ali, o que vai acontecer se você tiver uma queda em alguma dessas fatias, você sabe fazer o rebalanceamento, então você está confortável, até para quando você, na prática, passar por alguma crise, tiver alguma das suas fatias caindo, você poder respirar tranquilo, saber que você sabe o que está fazendo, que basta você fazer o rebalanceamento da carteira,
né, que está dentro do esperado, que não precisa se desesperar. Então, toda essa construção que a gente foi fazendo aos pouquinhos, né, com o método SMAP, e depois eu te mostrando um pouco, de uma forma bem resumida e breve, um pouco do raciocínio ali de como escolher os ativos, o comportamento, se delega ou não, quantos por cento, né, é o que você vai ter que fazer na prática. Né? Então, achou muito difícil? Né? Nada te impede de você colocar tudo numa renda fixa pós-fixada, ou, poxa, Willer, eu quero montar uma carteira que eu só preciso me proteger da inflação. Então, pô, tá errado eu colocar todo o meu investimento num IPCA mais 5%, por exemplo? Não, não tá errado. Só que tem que ser de uma forma consciente, tem que saber se é isso mesmo que você quer, se você considerou outras opções de investimento, se você considerou todas que você conhece, está investindo, está confortável e fez sentido, né, para sua meta que você definiu lá no comecinho, então vai com tudo, faça a sua parte e com certeza, né, lá na frente você vai poder comemorar bastante e usufruir dos resultados que você construiu com muito suor. E eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, né, o que vocês acharam do conteúdo, se vocês já investem por longo prazo e aonde vocês estão colocando o dinheiro, e também se vocês já conheciam o meu método de investimento chamado SMAP. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu traga mais alguma informação. E não esqueçam de clicar em curtir, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e me siga também no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimentos. E muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.